Bem, meus irmãos, graça e paz, estamos começando aqui mais um EBDcast, o EBDcast de número 5, seguindo aqui os temas das lições bíblicas da CPAD, Jovens e Adultos, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo, que é a lição de número 5, que você que é professor de escola dominical vai nos acompanhar aqui. Serve todo esse conteúdo que nós vamos produzir aqui como subsídio aí para vocês também pensarem na escola bíblica dominical, que vocês provavelmente vão ministrar essa aula aí, que será no dia 31 de julho de 2022. E se você não acompanhou os temas das aulas posteriores aí que nós temos, tem bastante coisa, falamos de vários assuntos aí, a última falando sobre a normatização do divórcio, a questão da moralidade sexual, a banalização da graça, temas muito relevantes, muito importantes. Eu gostaria que você desse uma atenção, tem uma playlist aqui no nosso canal sobre o EBDcast, você pode acompanhar todas essas aulas aí, todas essas lições, que vocês com certeza serão muito abençoados. Então, sem perca de tempo, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí também o seu joinha, pega esse link e compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Vocês fazendo isso nos ajudam aí a crescer, Nós estamos aqui e você pode nos ajudar aí compartilhando esse conteúdo aí com o maior número de pessoas possíveis. Se você também não é inscrito no canal Palavra Viva, vá lá, se inscreva, nós temos um conteúdo também abençoador lá. Eu gostaria que você desse essa atenção, os links estão todos na descrição aqui do nosso vídeo. Nós vamos aí rodar a vinheta, nós voltamos já já. Bem, estamos de volta, estamos aí para começar a falar desse tema, Sutileza do materialismo e do ateísmo. Quer dar uma consideração aí já do tema? O GDL não precisa apresentar para vocês mais, Já tá de casa já. Já até fez minha carteirinha de frequentador aqui. Na verdade, Miquel, materialismo e ateísmo tem sua raiz numa simples palavra, pecado. Não tem ateu, não teria materialismo se não houvesse ação do pecado. Então o pecado por si ele acabou levando o indivíduo a almejar muito materialismo e negar a existência de Deus. É justamente, inclusive, a própria ação do inimigo é essa, querer negar justamente a existência. Então a influência dele mais o pecado leva o indivíduo a essa negação, essas se tornando aí, ateu. Mas assim, só ponderando, inclusive tem um livro para vocês aí que vão nos ver, que não está vendo ainda porque não foi editado. O Lee Strobel. O Lee Strobel era um ateu nato, defensor do ateísmo, com unhas e dentes, se tornou hoje um defensor da fé. Inclusive tem um livro Em Defesa de Cristo e Em Defesa da Fé. Dois livros que eu já tive a oportunidade de ler. Ravi Zacarias, também tem um livro sobre. Era ateu também? Ele também era ateu. Inclusive morreu faz pouco tempo. Não faz muito tempo que ele morreu, não. Ele tem um livrinho pequenininho assim, eu esqueci o nome do livro. Mas a última edição era um livro, uma capa branca e as letras vermelhas. Esqueci o nome do livro. Esse Lee Strobel, ele aparece naquele filme Deus Não Está Morto 2. Que tem o Deus Não Está Morto 1, que é do filósofo, que ele acaba morrendo no acidente, ele sofre um acidente. E o segundo é de uma professora. Sim. Inclusive ela é levada ao júri e quem aparece lá no júri, no julgamento, é o Lee Strobel. Porque no caso ele já não é mais ateu, então ele estava querendo provar de fato a existência de Deus. Então ele entra como defensor dela, como alguém que vai ajudar ela. Então o Lee Strobel aparece no filme e são dois livros excelentes, que é Em Defesa da Fé e Em Defesa de Cristo. Sim. Que são dois livros de um ex-ateu. Tem também o C.S. Lewis, O outro também, bem Cristianismo Puro e Simples, também é um livro bom. Que ele combate, inclusive, algumas ideias. Toda a literatura do C.S. Lewis você pode ler, porque o C.S. Lewis é o cara, fica aí de indicação. Eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo aqui, tem umas pregações do canal Palavra Viva, que eu ministrei em Romanos, do capítulo 1, versos 18 ao 32, que eu trato sobre esse tema, que é o que também é a base da lição aqui,
Eu vou deixar todos os links aqui. Tem um vídeo que eu falo assim, por que eu não sou ateu? E aí a gente dá a explicação na Bíblia porque que não tem como ser ateu também. O textual aí é porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Leitura bíblica em classe está em Romanos 1, né? 18 a 23, mas na verdade eu quero ler 18 ao 32, porque acho que é válido. Esse texto é clássico para falar desse assunto e outras coisas, né? Na verdade eu só vi uma pessoa pregando em Romanos 1 até hoje, do 18 ao 32, que é um amigo meu que na verdade tá me devendo, né? O Gediel também, tá me devendo um podcast. É um outro Gediel que não é o Gediel, que tá me devendo um podcast. Você não vai falar nada dos apócrifos, não? Dos apócrifos? Algum podcast sobre os apócrifos, a gente deveria falar, né? Pregar sobre o segundo Macabeu. Deveria. Vamos lá, Romanos 1 aí, a partir do 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Muitos, pois, mudaram a verdade do Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, diz de Deus que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eu gosto desse último texto, né? Porque de toda essa lista que ele faz, ele fala assim, ele sabe que é a justiça de Deus, consente nela e ainda, né, continua fazendo o negócio. Os caras é difícil. Vamos lá, Gideon. Vamos começar por esse texto aí. Quer falar alguma coisa de Romanos? Romanos é Romano. Segundo Lutero, se existisse somente a carta de Romanos, seria suficiente para salvar o mundo inteiro? Porque toda... Eu sou suspeito para falar de Romanos, que eu fiz uma série inteira nela. Então, você vê, tudo que a gente precisa saber, justificação, santificação, graça, amor, perdão, bondade... É a mini Bíblia, mini Evangelho. Você vê, tá Deus alertando, Deus falando, você quer, tudo bem, vai lá e faça, mas... Então, arque com as consequências, né? Você vê um Deus interessado no ser humano, principalmente no capítulo 1. Ele tá dando uma lista, olha, eu tô alertando, você quer? Então vai e faz. Aí Paulo vem e alerta. O que o ser humano quer? Ele quer o que o coração quer.
Então tem que entender que, como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, mas tem gente que prefere ser enganado pelo coração para viver o que o coração quer. Eu não quero a verdade, porque a verdade me confronta. Eu não quero viver a realidade do evangelho, eu quero viver a margem, porque daí a margem eu vivo a minha vida, eu crio o meu mundo, eu crio os meus dogmas, eu crio os meus paradigmas. Mas no evangelho, não. No evangelho, o paradigma é criado pelo propagador do evangelho, que é o próprio Cristo. Ele propaga o evangelho através das nossas vidas, através da igreja. Mas Lutero expressou muito bem. Sim. Se existisse somente Romanos, seria suficiente para salvar o mundo inteiro. Foi a carta que abriu os olhos dele para o entendimento da justificação pela fé. E temos a reforma protestante por causa de um livro da Bíblia. Você vê, ele, John Wesley, o próprio Calbart, entre outros, né, da história. O próprio Agostinho também se converte lendo Romanos, né? É um livro, assim, que vale a pena. Tem lá no canal Palavra Viva, lá, deixa eu fazer a propaganda aqui. Tem lá no canal Palavra Viva a playlist inteira só de Romanos. Deu, né? Eu não quis ir mais porque já tava longo demais o negócio. 98 mensagens, só em Romanos. Daí, no final, eu já comecei a cortar o caminho já, que tava grande demais. Eu falei, meu Deus do céu, nem eu tô aguentando mais Romanos. Coitado do povo que tá me ouvindo. Falei em Romanos, teve um professor de uma faculdade teológica, não lembro exatamente o nome dela. Eu estava conversando com um aluno que foi aluno nessa faculdade, que hoje ele é professor, inclusive ele é mestre em teologia. Ele falou que teve um professor lá que pregou 14 anos no livro de Hebreus. É muita coisa. Não, mas São 14 anos pregando o livro de Hebreus. Alguém fala, mas eu pregaria em um ano, em um mês. Semanas. São 14 anos. Pega todos os capítulos, pega todos os versículos. Aqui foi para você. Todas as implicações teológicas. Sim, um versículo. Pode ser que eu fique uma semana em um versículo. É o Martin Lloyd Jones, né? Ele pregou Romanos até o capítulo 14, porque ele morre antes, né? São 14 volumes as obras dele. Aí você vê lá, ele pregava numa frase. Então. Numa frase. Exatamente. E o livro dele, acho que do capítulo 1, tem acho que 600 páginas. Só o capítulo 1 ele expondo, só o capítulo 1. Então, tem argumento? Não tem. Alguém fala, porque ele é chamado. Não, tem uma questão. Se eu estou querendo pregar a palavra de Deus, eu dependo com fidelidade. Eu dependo do autor da Bíblia. Quem que é o autor? O próprio Cristo. O próprio Deus. Através do Espírito Santo eu vou tendo iluminação. Por que tem gente... Por isso que eu fico indignado com o povo. Só um parêntese aqui, uma crítica também. É desabafo. Desabafo, uma lavação de roupa suja agora. Não. Desabafo do Miquel. Eu não entendo porque tem gente que tem dificuldade de pregar expositivamente. O conteúdo tá aqui, gente. A palavra de Deus é o conteúdo. Você não precisa inventar a mensagem. Exatamente. Tem gente que fica pensando, o que eu vou pregar? Aí fica naquele negócio, tipo, hora coloca o dedo assim, vou pregar isso aqui. Não é assim, gente. A palavra tá aqui, vamos pregar a palavra. Sim, frase por frase, versículo por versículo, Deus vai falar com a igreja. Ela já é numa linguagem clara para isso mesmo. E as pessoas ainda dificultam. Fica tirando lei de pedra. Aí o povo sofre, coitado do povo. Mas depois de se desabar, voltando da lição. Já serve de introdução isso aqui, né? Confidências miquenianas. Ai, Senhor. Vamos lá, vamos aí. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. É o problema da matéria? A matéria em si é má? Não. Se a gente for olhar Os gregos pensavam que sim. Né? Por exemplo, a matéria em si. Se eu for pegar tudo que é matéria, concreto, palpável, tangível, não existe uma maldade. Aqui você olha, uma pedra, ela tem uma utilidade. Então ela não é má em si. Eu posso utilizar a pedra com para uma certa maldade. Eu posso usar uma árvore para uma certa maldade, mas a matéria em si, principalmente se trata da criação de Deus, ela tem seus benefícios. A árvore em si, a pedra em si... Eles querem dizer a questão do materialismo em si, né? A matéria eterna. Né, sempre existiu, tava aí. Ou outros creem na teoria do Big Bang, que com uma cabeça de alfinete tinha toda a energia, todo o tempo, espaço, tudo ali, daí pá, explode. E uma outra questão, que se a gente for olhar pela lógica, tentar entender a lógica da explosão, aí a gente tenta entender na Segunda Guerra Mundial como é que funcionou a famosa Little Boy, que é a bomba atômica lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Toda bomba, toda explosão, ela tende à desordem, não à ordem. Sim. Se a gente jogasse uma bomba aqui, não sobraria nada daqui.
Não, criaria desordem. Agora, como é que uma explosão gerou ordem? Então. Porque a ideia da explosão é gerar desordem, é espalhar para todos os lados. Não é mais fácil enxergar o poder de alguém que diz, haja caneca, e a caneca aparece, Então. haja isso. Porque eu estou falando de um Deus que pode fazer isso acontecer. Ele pode trazer à existência o não existente. Aí, a explosão foi lá e colocou a árvore no devido lugar, o peixe no devido lugar. Aí a explosão pensou na distância da Lua para a Terra. Não, e às vezes a gente pensa Sol só no mundo macro e pensa no micro, né? O mundo micro, as pequenas coisas que Deus criou. Sim. Até as digitais, se a gente for pensar. Sim. Alguém pensou nisso aqui. E como é que o Big Bang pensou? Será que o Big Bang é um ser superior que tem uma mentalidade? Eu vi uma ilustração boa sobre isso. Sobre a questão da explosão, né? Porque penso eu que um ateu, para acreditar nisso, né? Alguém que crê nesse materialismo, crê nesse ateísmo, ele tem que ter mais fé do que nós. Então. Concorda comigo, né? Ele quer acreditar que uma explosão vai dar ordem. Sim. É meio loucura, né? Então. Aí eu vi uma ilustração assim, imagina um caminhão de pedra tá indo de um lado, numa direção. Aí do outro tá vindo um caminhão de areia. No outro de cimento. Outro de bloco, outro de fio, de telha, de madeira. Aí todo mundo, pá! Se choca todo mundo. Depois levanta aquele poeirão, assim, aquela coisa maravilhosa. Quando termina o poeirão, tá uma casa pronta, monta. Então é isso. Mesmo. Ao contrário, se fosse olhar pela lógica da colisão, ficaria espalhado todos os ingredientes para todos os lados. Então por isso que eu tô falando, não é mais fácil eu enxergar em Deus, que é um ser soberano, autossuficiente, eterno, que tem poder para falar e aquilo acontecer. Eu até usei o exemplo da caneca, e haja caneca, pronto. Caneca aparece. E ainda que, a ação da palavra. Vamos acreditar na explosão. Quem causou a explosão? Então, tem que ter um elemento causal antes. Causador, tem que ter alguém que acendeu o pavio. Não pode ser algo, sabe, espontâneo. Não, tem que ter, alguém tem que dar um empurrãozinho ali. Então, por isso que eu tô falando, se o Big Bang fosse um ser superior, aí esse ser superior ele se auto-explode e as coisas vão para o seu devido lugar. Então vamos dizer que o Big Bang seria um ser superior, mas não. É apenas uma explosão que aconteceu e dessa explosão gerou tudo. Agora, quem gerou a explosão? Quem criou o Big Bang? Por que houve a explosão? A própria lei da biogênese vida só pode vir de vida. Sim. Como que vai vir vida da não vida? Exato. Não faz sentido. Como que existe um ser humano, animais, seres vivos, sim, se não existe um fator de vida precedente? Sim. Até vem aquela velha discussão do ovo. Quem criou? Da galinha. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Se a gente for olhar pela questão lógica e óbvia, a galinha. Sim. Porque não tem como chocar uma coisa se não é a galinha. Então primeiro precisa. Quem botou o ovo? Então, o Deus estralou o dedo, o ovo apareceu, tudo bem agora. Aí o pintinho lá dentro precisa ser chocado. Aí eu não criei galinha. É ilógico. Então primeiro eu crio uma coisa, dessa coisa nasce o ovo, a galinha senta sobre o ovo, choca o ovo. Da mesma forma, Adão e Eva nasceu bebê? Não, precisou foi nascer. Criado, não, porque já foi adulto. Porque daí do relacionamento de Adão e Eva vieram os primeiros filhos, inclusive o primeiro homicídio dentro de um contexto familiar. De início familiar. Então a questão é que você falou, eu preciso desenvolver muita fé para acreditar numa explosão. Então a bomba está lá, o Big Bang é uma bomba. Pavio. Quem que acendeu o pavio? O pavio se auto-acendeu, ele me acendo. Aí vai e explode. Me explodo. Não tem lógica. Então você vê que tem por trás uma ação do pecado e também uma ação... A própria inteligência da criação, né? Porque você vê a providência de Deus na criação. Sim. Né? Por exemplo, o ser humano foi criado no 6º dia. Por quê? Porque Deus estava provendo todas as coisas antes para que esse homem, até mesmo os animais... Deus cria a erva do campo, Deus faz todas as coisas ali para suprir a criação. Sim. Como que ele vai criar... vou criar o homem no primeiro dia. Tá, e vou colocar esse homem aonde? Da mesma forma, eu crio a vaca e o boi. Eles precisam de capim, mas não tem grama. Então. Aí eles ficam lá de patas cruzadas, esperando Deus criar a grama. Não faz aí Deus sentido. cria a grama, boi, isso aqui é grama. Aí ele come, gostei, agora eu vou me alimentar. Você vê que são coisas ilógicas. Deus é sábio na estrutura.
Deus é sábio na formação da estrutura. O próprio corpo humano, você vê que cada órgão está no seu lugar e tem seu funcionamento. Se um falhar, todo o corpo vai padecer. É a mesma coisa, um AVC dá um problema simples que eu falo assim pra gente entender. Um problema na mente. E quem comanda todo o corpo é a mente, o movimento das mãos, porque você está havendo conexão com o cérebro. Deu uma pane no cérebro, trava a mão. Sim. Por que eu não consigo mexer? Porque deu problema. Então Deus criou tudo isso. Aí vem a questão. Prefiro defender a ideia, por exemplo, a ideia darwiniana lá, que é a ideia do evolucionismo, que uma espécie evolui. Não, o peixe não pulou para fora e virou um galo, virou um gato, virou um gado, e o gado resolveu nadar e virou um... E eu não tenho ancestral de macaco na minha genealogia também, não. Eles usam um argumento, inclusive um dos argumentos é porque a gente tem no final da coluna, tem lá sobra lá vamos colocar um pequeno osso, que dá-se a entender que nasceu dali. Melhor, que ali tínhamos uma cauda. Só que uma coisa tão interessante, depois dá uma pesquisada para você ver. Todo ser, pode ser a baleia, pode ser o cavalo, pode ser o gato, pode ser uma criança. Por onde ele começa a ser formado? Pela coluna. Pode ver, se você pegar todos no mesmo tamanho, a baleia, o cavalo, o gato e um bebezinho, no mesmo tamanho. Vamos colocar aí 2 dedos de altura. Olha para você ver o formato. Todos começam pela coluna. Alguém fala, mas é óbvio. Então é óbvio mesmo, porque houve uma vontade de um criador que tudo fosse formado com um propósito. Eu penso que também é complicado certas coisas, porque a própria Bíblia de cada um, segundo a sua espécie. Sim. Próprios animais. Se você cruzar um animal com outro, o que nascer daquilo ali não procria. E aí? Você pega lá um burro com um cavalo. Vai lá dar alguma coisa. Vai nascer alguma coisa lá. Mas esse que nasce não procria. E aí como é que fica? A questão da evolução. Então. Porque se eles querem dizer que de uma coisa vai gerando outra, eu quero entender a lógica. Teria que ter uma lógica consistente em cima disso aí. Sim, um exemplo. E a gente vê que nos dias atuais não tem. Por que vai ter? É a mesma coisa da girafa. Ela era um animal de pescoço menor. Agora, com o tempo, ela foi se esforçando, o pescoço foi crescendo. Não, Deus já criou ela na altura exata. Da mesma forma, existem cavalos que você olha para ele, parece uma bola de pelo, porque ele foi criado para um contexto mais frio. Se eu pegar esse tipo de cavalo e trazer para o Brasil um verão de 45 graus, coitado do cavalo. Mesma coisa, você pega um husky siberiano, pega a Sibéria, pega o Brasil. Aí eu vou andar com um husky siberiano na praia do litoral norte do estado de São Paulo. Vou falar do meu estado, que eu vivo no estado de São Paulo, vou falar do meu estado. E eu vou andar com um husky siberiano na beira da praia com sol de 48, 50 graus. Não tem como. E existem espécies que estão restritas àquela região. Sim. Você não vai encontrar outra, não vai encontrar ela em outro lugar. E ela em outro lugar não sobrevive. Exato. Alguém pode falar, pode haver a possibilidade de ação adaptativa? Então vamos dizer, se você pegar esse tipo de cavalo e deixar no local mais quente, pode ser que as próximas espécies venham nascer diferente, com menos pelo. Então foi uma questão de adaptação. Mas não deixou de ser cavalo, não deixou de dar coice, não deixou de ter caldo, não deixou de puxar carroça. Agora, defender a tese existem de que... espécies, principalmente debaixo d'água, né? Existe um lugar, esqueci o nome, que é o lugar mais profundo da Terra. As Fossas Marianas. Isso. As Ilhas Marianas. Existem espécies lá não catalogadas ainda de peixes. Lá são quase 10 quilômetros de profundidade. Então, é maior. Daqui Moreira. Então, é maior, é mais alto do que. É mais profundo. Quer dizer, o Monte Everest tem 8.000. Ela é ainda maior do que. É o Monte Everest de cabeça para baixo e pouquinho mais ainda. Exatamente. E só sobrevive naquela profundidade. Porque se você colocar mais para cima, ele morre. Exatamente. Porque já está adaptado àquela pressão. Imagina a pressão da água. A 10 km de profundidade. É muito peso. Inclusive, parece que só 3 pessoas conseguiram chegar lá na profundeza. Para fazer uma análise de profundidade. Sim. Porque é muito pesado o negócio. Sim. Eu vi uma foto, depois procurei, qual que é o nome mesmo? Fossas Marianas. Nas Ilhas Marianas. Dá uma pesquisada aí pra vocês verem. É muito profundo. Sim. O negócio é assim, você fica assim, sabe? E tem espécies lá não catalogadas ainda. Sim. E como é que sobrevive?
Porque existe uma ação sobrenatural de Deus. Exatamente. Até o próprio ser humano. O brasileiro não é igual. Existe a miscigenação. Existe. Sim. Né? Mas o ser humano é tudo a mesma espécie. Se um japonês casar com um brasileiro, casar com um africano, é tudo ser humano. E nasce humano. Vai nascer humano, vai nascer um elefante, não vai nascer uma galinha. Que esse que nasce, por exemplo, vamos dizer que você tem na família aí uma tia que casou com um japonês. Nasceu um mestiço, misto. Sim. Que ele vai ter um... Se ele casar com uma alemã, nasce um. Se esse casar com uma húngara, nasce um. E ele procria. Exatamente. Ele vai procriar porque é tudo da mesma espécie. Sim. Né? Independente da localidade que se encontra. Né? Você viu a pesquisa que foi feita? Que no DNA humano, chegaram à conclusão, fizeram uma pesquisa dentro do DNA humano e remete a um único ser. Então, se você pegar todos os seres humanos e voltar na linha do tempo, dá Adão, dá em Eva, que dá em Deus. Então, olha para você ver. Ah, mas eu nego isso. Não tem como negar. Deus já deixou no próprio ser humano resquícios de que esse indivíduo pertence a um progenitor. Sim. Significa o quê? Que ele saiu de Adão, porque Adão e Eva vieram os filhos, os netos, bisnetos, tal, até chegar hoje. Então eu sou da linhagem Adão, eu estou ligado a ele, pela questão genética. Então não é acaso, não é acaso. Tem ali, vamos dizer, tem um dedo de Deus. Não, e existe um mistério nisso também, porque no Brasil nós temos europeus, né? No sangue brasileiro tem europeu, tem africano e tem os índios. Sim. Né? Essa é a miscigenação brasileira. Então, e até só um recorte aqui, só para me ilustrar isso. A questão do racismo, ele perde a validade nisso, porque todo brasileiro tem sangue negro na veia. Você é branco. Mas, por exemplo, meu pai é casado com meu pai é negro, minha mãe é branca. Meu avô era negro, minha avó era branca. Aí, por exemplo, na minha família, minha irmã e eu somos mais morenos, mas meu irmão, ele é da sua cor. Ele não é negro por causa disso? Ele não tem sangue negro correndo nas veias por causa disso? Lógico que tem. O pai dele é negro. E o avô dele é negro. O avô é negro. Pronto. Você tá entendendo? Então é meio que lógico certas coisas. Porque o sangue nosso já tá misturado. Nós somos já um povo misturado. Então vamos dizer, tem possibilidade de achar alguém que não venha de herança, que não tenha ligação com a questão africana? Pode ver, você pode pegar uma colônia italiana, uma colônia alemã no sul do Brasil, principalmente, que lá você só vai encontrar pessoas da raça. Mas tem. Pode ser que um alemão resolveu namorar com uma africana, resolveu uma africana resolveu namorar com um alemão, pronto. Sim. Já vai nascer... Os europeus, quando chegaram aqui, já tiveram relações com as mulheres. Então, de onde é que vem? Os cafusos, os mulatos, os mamelucos. Dessa mesclagem, dessa mistura. Mas o legal de tudo isso é que todos têm a mesma estrutura. Não houve... assim, uma distorção. Um nasceu diferente do outro. É que pode surgir, o que eu entendo, desde que seja da mesma espécie, né? Por exemplo, cachorro. Cachorro é cachorro. Você pode cruzar um cachorro... Um pitbull com vira-lata. Vai sair e ele vai procriar. Sim. Porque a espécie é cachorro. Agora, imagina um cachorro com uma onça. Daí começa a complicar. Entendeu? Fica... Ou com um gato. Já começa, não vai dar certo. Exatamente. Vai ser um monstro dali. Então, quando foge da espécie, aí que a coisa complica. Agora, tá na mesma espécie, pode surgir uma nova raça. Mas dentro daquela mesma espécie. Né? A espécie é cachorro. Pode surgir, você cruza lá um pincher com, sei lá, como é o nome do que eu tenho aqui? O shih tzu. Nasce cachorro. Vai nascer cachorro. Vai poder. Talvez surja uma nova espécie a partir dali. Vai ser interessante. Um pincher shih tzu junto vai ser uma maravilha. Mas é tudo cachorro. Mas assim, só um corte aqui, a gente tá falando isso aqui pra gente entender a questão do materialismo. Porque até mesmo o materialismo, só pra gente esclarecer melhor isso aqui, eles negam a questão do sobrenatural, né? Do espiritual. Tudo é matéria. Inclusive, isso tá... o materialismo, o marxismo, né? As ideologias de esquerda como um todo, estão ancoradas no materialismo. Né? Eles partem, porque até é interessante, eles pensam o seguinte...
tudo é criado da relação do homem com a matéria. Então, o homem que se relacionou com a árvore, aí ele cria o conceito da árvore. Né? A bananeira, a macieira, a mangueira. Ele vai dando nome. Tudo, a árvore é um código, né? Uma definição do que é a árvore. Mas existem vários tipos diferentes. Aí o homem se relacionou com a água. Tem a água lá, água doce, água salgada e tal. Ele vai criar o conceito de água. Então ele pensa que toda a questão subjetiva, né? Pensamento é o relacionado da matéria com a matéria. No que nós cremos, que seria o idealismo, né? É o contrário. É Deus que diz que árvore é árvore. Sim. É Deus quem dá o conceito. Porque a ideia, o entendimento... como que eu posso usar a palavra? Entendimento, os códigos, né? É Deus que dá. É Deus que disse o que era cada coisa. Sim. Né? Ele criou o ser humano, deu propósito e significado para a vida dele. Criou as árvores, criou os animais, criou tudo. E falou assim, não, isso aqui é isso aqui. Serve para esse propósito. E outras coisas o homem vai descobrindo ao longo do tempo. Mas quem dá essas definições é Deus. Não é uma coisa... Porque senão, se nós cairmos no materialismo, que pensa dessa forma, ele vai dizer assim, então o homem criou Deus. Na ausência de respostas, ele cria então Deus, ele cria religião, ele cria tudo porque ele não consegue entender o negócio. E nós não queremos dessa forma. É Deus quem dá definições e é a partir daí que nós entendemos tudo isso que nós vivemos ganha significado, sentido, propósito. Né? E uma fala de Paulo em Romanos. Romanos mesmo. Romanos não, 1 Coríntios. Ele fala que os espirituais tendem a entender as coisas espirituais, 1 Coríntios. E os carnais tendem a entender as coisas da carne. Então você vê, eu nego o que é espiritual, eu nego o que é divino e prefiro acreditar muito mais na matéria. Aí tem aquela questão da afirmação. Afirmar que a matéria é eterna também faz sentido. É lógico, porque se eu digo que a matéria é eterna, então a matéria é tão eterna quanto o eterno. Nada pode ser tão eterno quanto o eterno. A matéria teria que ser Deus também, né? Porque a eternidade é um atributo só de Deus. Exatamente. Então nada pode ser tão eterno quanto o eterno, a não ser que seja eterno. Agora, se a matéria... Fora o fato que eles acreditam também que é infinita, né? Então, nós não cremos assim também. Você vê, se a matéria ela tem começo, é porque tem fim. Agora, Deus não. Deus é o único que é eterno. Todas as coisas passaram a existência, por isso que ele disse haja, e passou a existir. Então, se passou a existir, tem prazo de validade, sim. Mas uma rocha que está em um certo local, ela já está lá há 5.000 anos, há 10.000 anos. Pode estar lá há 1 bilhão de anos. Mas ela não é eterna em si. Ela tem o seu tempo para aquele propósito, que é ser pedra em si. Até a própria contagem. A eternidade não é unidade de tempo. Você tira 1 milhão de anos da eternidade, sobra o quê? Eternidade. Então, Deus não está no aspecto tempo e espaço, que nem o homem. Deus não está limitado, né? Eu até conversei. Está fora disso. Eu até conversei estava conversando com um rapaz, e ele estava falando a questão dos numerais, que os numerais é infinito. Eu disse infinito em qual sentido? No Cronos ou no Kairos? É infinito no Cronos, porque na nossa lógica, na nossa mentalidade, como é que eu dou fim aos numerais? 1 trilhão, 5 trilhões, 1 quinquilhão, se é que existe essa expressão. Depois eu posso zerar menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, então menos 1 quinquilhão de novo. Então a numeração é questão cronológica, para cálculo de tempo. Na eternidade não ponto tem inicial, na verdade. Exato. Então, se a gente for olhar, quando é que finaliza a questão dos numerais? Quando houver o fim de todas as coisas. Porque aí nós entramos numa nova contagem que já não há mais necessidade da contagem de numerais. A gente vai lá para o Apocalipse e vi novo céus, nova terra. A ideia de numeral é daquele contexto para trás. Sim. Daquele contexto para frente, não há mais necessidade. Onde é que nós paramos? Nós paramos no ano tal. Então nós vamos continuar? Não. Vamos dizer que o advento da igreja aconteça no ano 2030. A gente vai continuar? 2037, porque daí coloca lá quem acredita em 7 anos de tribulação, quem não acredita. Então a gente vai começar, aí tem os 1000 anos. Então a gente continua depois desse tempo? Não. E também finaliza-se os numerais. É porque na verdade a própria questão do tempo é complicado. Porque... E os números também, que são totalmente subjetivos. Porque vamos pensar bem, a gente conta 365 dias da Terra. Porque a gente está no planeta chamado Terra. Onde vive Se você estivesse lá em Marte, a contagem seria outra. Se tivesse em Plutão, ia ser outra.
tem problema. Se tivesse em outro planeta, a contagem de tempo seria diferente. Então, dias de horas seriam... as horas do dia seriam outras. Então, a gente tem que entender de como assim. O tempo é bem subjetivo. É uma criação, na verdade, do homem, se a gente for analisar. As próprias estações, elas são válidas para quê? Planeta Terra. Sim. Se você sai do planeta Terra, já não tem mais sentido nenhum. Não tem a lógica a utilização. Porque até quando começaram a criar calendário, todas essas coisas, foi exatamente por causa das plantações. O camarada ia lá, agricultor, ele plantava. Hoje ele queria ter uma noção de tempo quando que ia ter a colheita. Sim. Então, assim, o tempo, ele é bem filosófico, na verdade, né? É bem subjetivo. E por isso que não dá para enquadrar Deus no tempo humano. Não dá pra você colocar... Não, Deus tá em outra realidade. Pra Deus é diferente a coisa. É a mesma coisa, a pessoa que parte pra eternidade agora e vai estar com Cristo, comparando com o irmão que partiu pra eternidade há 200 anos atrás. Ele está no mesmo tempo. Sim. Ele não pode se gabar, eu cheguei primeiro, porque lá não tem a utilização do Cronos, assim. Não tem a utilização da quem nossa morre realidade. Hoje, quem morre 200 anos atrás, quando vier a ressurreição, então, é a mesma coisa. Ele não vai poder chegar pra Deus, olha, eu morri primeiro, então quem ressuscitar primeiro? Não, a ressurreição vai ser... É só a ideia de tempo pra gente... Porque até a questão de os mortos ressuscitarão primeiros, é só uma questão de organização das coisas, não é que o cara é privilegiado e tal. Então Adão é o primeiro da lista? Não é assim. Não é assim que funciona. Vamos lá, o ateísmo em si? O ateísmo aí. O ateísmo nós já tocamos algumas coisas aqui. Já estamos abordando. Mas vamos tratar um pouco aí da questão do ateísmo. Eu penso que o ateísmo, ele é mais uma, na visão cristã, no caso, é a pura incredulidade. Porque ser ateu, na perspectiva do cristão, alguém diz, eu sou ateu. Eu falo, não, você é incrédulo. Não tem um livro que aborda essa questão? Eu tenho que ter muita fé para ser ateu. Uhum. Então, porque eu preciso ter muito mais fé para se tornar um ateu do que um cristão que já crê. Sim. Então o cristão ele desenvolve uma fé. Eu creio em Deus, creio no criacionismo, creio no Deus que age pela palavra. Agora o ateu não, ele tem que ter uma fé 2 vezes maior do que a minha para defender a tese da não existência de Deus. Negar aquilo que a gente crê e para criar uma nova teoria para fazer a gente acreditar nele. Igual esse filme Deus Não Está Morto 1, o filósofo tinha dificuldade de acreditar em Deus. Inclusive, um aluno lá vai conversar com ele e ele acaba desabafando. Eu não acredito em Deus porque como é que Deus pode deixar minha mãe morrer? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Fruto do pecado em si trouxe a morte veio para todos os homens, independente de credo, de raça, de cor, de etnia. Na verdade, essa é a desculpa moral, sempre é a que mais eles querem atacar, né? Eu não aceito. Eles pegam um argumento moral pra falar assim, não, mas como que Deus permite a Primeira, Segunda Guerra Mundial, o comunismo, todas as guerras que aconteceram no mundo, os ditadores, dele lá. Aonde tá Deus nisso? Mas daí eles não olham pra origem das coisas. Exatamente. Se teve um tsunami, porque teve um princípio. Se teve uma guerra, porque teve um princípio. Se teve uma peste, porque teve um princípio. Eu já vi gente argumentando, já li coisas a respeito disso, que alguns querem separar a questão do mal moral do mal natural. Só que toda a criação ficou sujeita à vaidade. Sim. O ser humano é a criação de Deus, como uma rocha, uma árvore é a criação de Deus, como um animal é a criação de Deus. E quando o homem que estava com poder moral na mão, porque a queda só acontece, a corrupção entra no mundo, né, no mundo material como um todo, só depois da ação moral do homem. Você concorda comigo? É o pecado de Adão que desencadeia toda a criação de Deus a entrar em corrupção. Que hoje, que ainda a promessa, né, que no futuro o leão e o cordeiro vão coabitar no mesmo lugar. Parece uma coisa ilógica. Totalmente lógico, porque no contexto pós-queda, isso é impossível. Mas antes da queda, antes do pecado, tudo estava no seu devido lugar, em perfeição e harmonia. O leão e o cordeiro poderiam transitar no mesmo ambiente e não teria problema nenhum. Agora, olhar para o texto bíblico é olhar para uma ação sobrenatural. E qual que é uma das funções do diabo em si? Levar o ser humano a entender de uma forma errônea. Aí Deus não existe, aí tentam entender, usam um argumento moral. Deus sendo bom, como é que acontecem coisas más às pessoas? Por que tantas coisas más acontecem? Aí não conseguem enxergar que tem uma origem. Pecado trouxe maldade.
Então, mas é aquilo, eu tenho que ter muita fé para desenvolver uma tese da não existência. Mas eu prefiro acreditar numa explosão, mas tudo bem, quem gerou a explosão? Não sei. Opa, como é que você defende uma coisa que você não sabe? E que uma teoria não é verificável. Se é teoria, não é provado. Igual a teoria de Darwin. Até hoje não é comprovado nada sobre a questão da evolução. Como eles querem. É porque tudo que entra com o rótulo cientificamente é como se fosse uma verdade absoluta. E não necessariamente. Porque a ciência muda de ideia o tempo todo. O tempo todo. E quantos cientistas ateus, ao olhar para o universo, para o cosmos, para uma estrela em si, de repente vem na mente uma luz, tem que ter. Igual lembrei agora da fala de um... Isso aqui é fases do Morfeu. O Morfeu tá rodeando aqui. O cientista queria provar para todo mundo que Deus não existia. Ele falou, eu vou provar para Deus, para todo mundo que Deus não existe. Ele pegou uma criança, levou a criança para a base científica dele, numa ilha, e começou a cuidar daquela criança. Aí a criança cresceu, se tornou um pré-adolescente, um adolescente e já se tornou um jovem. E ele ficava observando tudo, porque precisava fazer uma análise de campo. Aí ele percebeu que todas as manhãs esse jovem ia pra praia e ficava olhando pro sol. Aí ele foi atrás de foi se aproximando, ficou atrás de uma moita, ficou só observando e ouvindo, tentando entender o porquê que ele fazia aquele trajeto. Base, areia, base, areia, areia, base. Aí ele olhava para o céu, esse jovem, para o sol, melhor dizendo, e dizia, Sol, eu não sei quem é que te criou, mas diz para essa pessoa que eu amo. O cientista falou assim, eu posso tirar o nome Deus da mente da pessoa, mas não tem como tirar a ideia que existe um Criador. A palavra Deus eu posso tirar, ele foi tirado da sociedade, então ele não tem a palavra Deus, o cientista queria fazer isso. Sim. Se eu não falo de Deus, eu não conheço o nome, mas não tem como. Mas o conceito espiritual, religioso, é impossível tirar. A ideia de Deus, ela está inserida Sensus religions. Sim, a ideia de Deus inserida na natureza. Opa, um João de Barro, que é uma prova da existência de Deus, um passarinho tão inofensivo criar uma casinha tão bem. Até quando ele morre, ele mesmo fecha a tampinha, né? E ali vira uma cova também. Tão bem. Aí você vê tão bem feita, que se o vento estiver para cá, pro vento não entrar. Pode até matar, sei lá, sufocado, porque a pressão do vento entra e faz lá o que tem que fazer. Então ele faz ao contrário. Então, o Big Ben pensou nisso, que o João de Barro saberia a posição exata do vento para construir. A própria diversidade de espécies de aves. Como? Quem que pensaria no negócio? Não bastava uma só? Então, tirar a palavra Deus da mente das pessoas pode até ser fácil. Porque se eu levar alguém para uma ilha e nunca falar de Deus, nunca expressar o nome Deus, ela não vai saber o que significa Deus. Mas ela vai dar um senso transcendente com outro nome. Sim, ou um ser, ou existe alguém lá em cima, o outro, como disse Calbart. Esse é o grande ponto da questão do ateísmo. Você pode ir lá numa aldeia lá no meio da Amazônia que ainda não foi alcançada. Ou você pode ir lá na savana africana ou qualquer outra parte. Tem uma ilha na internet chamada Sentinela, se eu não estou enganado. Não sei se você já viu. E que existem habitantes ali, só que várias vezes já tentaram entrar nela e eles morrem na praia porque os nativos ali, eles acabam atacando. E mesmo se entrar seria uma luta, né? Porque o idioma era outro, né? Toda uma realidade em um contexto diferente. E eles vivem ali, não saem dali, é uma ilha, né? Não tem condições também de sair dali. Mas se pudesse furar essa bolha e entrar lá, você encontraria um conceito de Deus ali. Sim, com certeza. Um exemplo, você lembrou agora, um livro, creio que alguns que vão ouvir conhecem. Fator Melquisedeque. Sim. Do Dom Richardson. O Deus que se revelou aos astecas, os maias, os incas, os Karens da Birmânia. Eles tiveram a noção de Deus. Eu posso não saber o nome. Olha, eu não sei o outro. Calbart chama Deus o outro. Ele é o outro, porque é o outro ser superior. Eu não sei. É Deus? Não sei. Mas é alguém. Existe alguém. Eu posso dar um outro nome. Que a gente vai entender que ele está falando de Deus. Aí esse cientista entendeu. Eu posso não tirar. Eu posso tirar a palavra da boca.
da mente, mas eu não consigo tirar a ideia. Não. A ideia de um criador não tem como tirar, que a própria natureza ela Sim, acaba dizendo Deus, que existe. as evidências, né? Romanos 1 fala disso. Os céus, né? A criação de Deus é a maior prova que existe o Criador. Sim. Né? Eu vi alguém dar uma ilustração, o camarada foi na floresta e passou por um certo caminho e viu pegadas de leopardo, do animal. Falou assim, tem um leopardo aí rondando mais aqui. Porque o cara era especialista em animais. Sim. Porque as pegadas dele tá aqui. A mesma coisa em relação a Deus e a sua criação. Ele deixou pegadas. Marcas. Ele deixou marcas. Que apontam para ele. A criação, ela revela que existe um Criador. Porque o grande problema do ateísmo, penso eu, é que não é que eles querem negar que existe um ser criador. Eles querem negar o Deus judaico-cristão. Eles não querem crer que esse Deus, que a Bíblia diz que é Deus, é Deus. Sim. Eles não conseguem pessoalizar Deus. Eles podem até entender. Não, eu posso até acreditar. Alguns você conversa, que eles se contradizem, né? Nas suas falas. Ora você acha que ele é ateu, ora você acha que ele é crente. Você não consegue entender. Inclusive, até ouvindo e assistindo alguns, você fica meio até contrariado. Porque hora ele parece que é crente, hora ele parece que é ateu, não dá pra entender. Mas quando você pega, eles não querem crer num Deus moral. Quer dizer, Deus não pode ser santo. Não, tem que ser um Deus. Não posso acreditar um Deus pessoal. Que tem atributos de santidade. Porque não faz sentido. Você olha para até Romanos, né? Que criaram deuses da sua própria imagem, né? O homem vai criar um Deus da sua própria imagem. É sempre um Deus pecador. As divindades criadas pelos homens, pega os deuses gregos, deuses do Olimpo, são sempre promíscuos. Sim. O Baco, você pega Baco lá, Dionísio, sim, são sempre deuses promíscuos. Afrodite, né? A Atena lá, todo mundo lá promíscuo. Porque não faz sentido criar um Deus santo. Um Deus santo, para ele existir, ele mesmo tem que se revelar. Porque o homem, na sua condição de estado de pecado, não tem condições de criar um Deus santo. Não, porque o estado pecaminoso cria uma questão pecaminosa. Ele vai criar um Deus à sua imagem, a imagem pecadora. Como é que eu vou criar um Deus santo, sabendo que a santidade de Deus confronta o que eu quero? Aí Deus se revela, mostra quem ele é, aí eu passo a viver o padrão dele. Exatamente. Mas se eu, como pecador, criar um Deus, eu vou criar um Deus santo. Mas um Deus santo não pode ser criado por uma questão de pecado, por uma concepção pecaminosa. Ao contrário, o Deus santo trabalha na mente pecaminosa para essa mente viver agora uma nova mente, uma nova vida. É o que Paulo fala. A vida que eu vivo agora, eu vivo em quem? Eu vivo em Cristo. Sim. Você olha para o próprio Cristo. 100% Deus, 100% homem. União hipostática. Procura alguma vez você viu Jesus pecando? Eu desafio alguém a pegar os evangelhos e achar um pecado que Jesus cometeu. E ele era humano. Humano divino. Não tem porquê. Porque a própria Bíblia vai dizer, em tudo foi tentado, porém sem pecar. E aí você vê o sobrenatural, porque até os ímpios que não creem, você pega lá, o cara lê os evangelhos. Jesus é humano. Se ele é pecador, você vai achar erros ali. Você não vai achar? É lógico. É natural. Como você leu lá sobre Abraão, Moisés, todos eles pecaram. Todos eles falharam, todos eles cometeram erros em algum momento. Olha para Jesus, aonde ele pecou? Aonde ele errou? E o texto é bem claro, em tudo foi tentado, em tudo. Porém, sem pecar. Ele sabia, entrava e saía das situações com perfeição. Tinha a palavra correta para cada coisa, tinha a ação correta para cada situação. Ninguém conseguia pegar ele, eles vinham com aqueles argumentos, é de César, não é? E uma mente humana não poderia produzir um conteúdo. Uma mente pecadora não poderia criar um homem perfeito como Jesus, porque na sua própria condição pecadora não teria capacidade para isso. Só, de fato, tendo tido uma experiência com um Deus que é realmente santo, para eles produzirem um conteúdo desse. Então, o que o ateísmo também quer? Eu não quero compromisso com alguém que confronte o que eu sou. E de onde é que sai o princípio moral e ético? Do judaísmo e do cristianismo. Sim, os direitos humanos vêm de quem? Do cristianismo, a ideia do judaico-cristão. Então eu prefiro criar o meu mundo, criar um Deus segundo a minha vontade, porque esse Deus segundo a minha vontade não me confronta. O que Paulo fala? E fizeram imagem. Então se eu fizer uma imagem, a minha imagem, essa imagem não me confronta. Não. Se eu fizer se eu fizer a imagem de um pássaro, a imagem que eu fiz não me confronta. Agora, se eu me
Se eu começar a ter comunicação com Deus Santo, aí eu sou confrontado. Porque não tem como, é a ideia da água e do óleo. Pelo menos eu não sei, na tabela periódica, qual elemento que eu posso usar para misturar os dois. Não sei, aí eu teria que parar um pouco para pesquisar. Mas água e óleo não se misturam. Então a santidade de Deus não pode misturar com o pecado. Ao contrário, essa santidade, ela afasta o pecado para o indivíduo viver uma nova vida. Então eu defendo o quê? Eu quero criar o meu mundo. Então eu prefiro dizer que Deus não existe. Não existindo Deus, eu não tenho não tem para quem eu prestar as minhas contas. O que Friedrich Nietzsche disse? Mate Deus e fique livre dele. Aí tudo bem que a gente tem que entender a fala de Nietzsche, o contexto religioso da época, como é que eles enxergavam a religião e por que ele disse o que disse. Mas a ideia é essa, é tirar Deus de cena, criar o meu mundo, porque daí eu vivo dentro do meu mundo. No meu mundo eu crio as minhas regras, não quero ser confrontado por um Deus santo. Então o ateísmo também é afastamento de Deus, porque eu não quero contato com o Senhor. Sim. Eu quero o meu mundo. Que Deus ele se revela na criação, na consciência do próprio homem, uma questão moral. Sim. Na história, porque ele é o Senhor da história, né? Não é que nem o mundo pensa, né? Que a história é como seguindo por um despenhadeiro, então... Ou senão a história do relojoeiro, que alguém vai lá, cria um relógio, dá a corda e solta o relógio. Não, ele vive por vontade própria. Deísmo, né? Deísmo aberto. A pessoa, Deus criou todas as coisas, virou as costas e foi fazer outra coisa. Não é assim. Não, ele é o Senhor da história. Apocalipse mostra isso, o Apocalipse já mostra o fim da história. Cristo venceu, a igreja venceu. A justiça de Deus foi feita, o mal foi dissipado, tudo tá resolvido. Sim. No mundo de Deus, e eu vejo pessoas, até cristãos, que às vezes, por não entenderem isso, gente, a história já tá na mão de Deus, não tem como ele perder. Ele pode perder alguma coisa? Existe alguma coisa que... Não, já tá tudo resolvido. Talvez agora a gente olhe, tá tudo fora do lugar. Mas haverá um dia de prestação de contas e todas as coisas vão entrar no lugar e nada ficará impune. Agora os soberbos, né? Que a soberba é um pecado de foro íntimo. Eu não sei saber se você é soberbo. Agora, Deus é aquele que sonda. Quer dizer, a justiça humana pode julgar os pecados concretos. Mas Deus, ele não só julga os concretos, mas os de foro íntimo também. Acabou. Quer dizer, diante do trono de Deus, nada ficará impune. Tópico 2. Tópico 2 aí, vamos acelerar o processo que nós já... Do materialismo e ateísmo. As raízes do materialismo e do ateísmo. Consequência do pecado e a cegueira espiritual. É o que a gente está abordando. Se existe... O que leva a consequência de ser um materialista ou um ateísta? Pecado. Queridos, o pecado é justamente afastar o homem de Deus. É lançar o homem para longe de Deus. Por isso que vem a graça. Para a graça fazer o quê? Ir atrás do miserável pecador. Trazê-lo para cá. Fazer uma nova vida. E o diabo quer isso? O diabo não quer. O diabo quer pessoas com argumentos que negam essa ação de Deus. O grande perigo desse materialismo e ateísmo em relação à igreja, ao cristianismo, porque já existem comentaristas, que eu posso chamar de bíblicos, né? Porque não estão sendo bíblicos, que eles pegam lá Gênesis, né, capítulo 1, 2 e 3, e querem argumentar os 3 primeiros capítulos da Bíblia com base no materialismo e de algo que foge o que nós entendemos da palavra de Deus, querendo adaptar a ciência à palavra de Deus. Quer dizer, peraí, tem alguma coisa errada. Não, ou eu creio. E isso é um outro ponto importante. Se nós jogarmos Gênesis capítulo 1 a capítulo 11, né, no lixo, não, isso aqui não existe. Mitológico. É mitológico. Torre de Babel não existe, dilúvio não existe, nada disso, Adão e Eva não existe. Todo o resto não tem importância. Não faz sentido nenhum para nós. Porque como que eu vou saber o que é pecado? Como que eu vou saber o que é família? Como que eu vou saber quem criou todas as coisas? Como que eu vou saber tudo o resto? Então, o fundamento, o alicerce de todas as outras coisas é esses 11 capítulos da Bíblia. Introdução. E o ataque do mundo secular não é de Gênesis 12 para frente. É de Gênesis 1 a 11. Que é a parte introdutória. Eles querem atacar o que nós pensamos sobre a criação, sobre a família, porque eles querem dar uma nova ideia de família. Sim. Eles querem dizer, a questão que nós falamos outra vez aqui, a psicologização do pecado. O pecado é algo que é da mente do ser humano, mas não existe pecado. Sim. Quer dizer, eles querem desconstruir aquilo que é fundamento. Se eu tiro isso como fundamento, todo o resto cai por terra. E, infelizmente, isso por causa do quê? Por causa do pecado. As pessoas estão criando um Deus à sua imagem
a sua semelhança. Então não faz sentido eu dizer que Deus criou todas as coisas. E a cegueira é o quê? Você vê, por que serve? Como é que um cego se locomove? Ele se locomove por ajuda de alguém. Então vamos dizer que os... Tateando. Assim. Você vê, o camarada que vive esse mundo materialista, esse mundo ateísta, ele é um cego que é levado por essas questões. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ter uma visão própria. Quando é que eu tenho uma visão própria? Por exemplo, Cristo se revelou a mim, agora eu tenho uma visão própria. Eu consigo enxergar Deus. Inclusive tem uma trilogia do Francis Schaeffer, tem 2 dele. Tem o Deus que se revela, o Deus que intervém e a morte da razão. A morte da razão eu tenho. Então a morte da razão eu tenho, o Deus que intervém, o Deus que se revela, eu tenho. Então Deus é um Deus que se revela. O cego é como um barco sem leme. O que adianta eu ter o timão se eu não tenho leme? Você pode virar o timão a hora que você quiser. O navio ele não muda a sua rota. Não muda, porque o que vai fazer mudar a rota é o leme. Eu virei o timão para a direita, a tendência do navio é virar para a direita. Agora, do que adianta? Eu tenho o timão, estou girando o timão 360 graus, pensando que vai haver uma mudança no navio, o navio continua sem rota, porque não tem leme. Então, o ATI, a cegueira espiritual é como um navio sem leme. Eu estou desorientado, estou sem noção porque, na verdade, de espaço. Quando as pessoas ficam buscando respostas que não... Porque o ateísmo é a busca de respostas naquilo que não é Deus, naquilo que não tem respostas. Porque você pega os filósofos pré-socráticos, que na verdade eram físicos, né? Se a gente parar pra pensar hoje, eles buscavam a resposta, né? A arqué do mundo na matéria. O fogo é a água, é o vento, é sei lá o quê. A terra. A terra. E buscavam solução, resposta, até os livros de teologia sistemática, quando tratam sobre essa questão, né? Mostram isso. As civilizações mais antigas e mais atuais buscavam respostas na matéria, porque é o que tinham ali para buscar resposta. Só que a resposta não está na matéria. A matéria é limitada para nos dar as respostas. Sim, você tem que olhar para além da matéria e entender que não, tem algo muito maior do que a matéria. Então para fazer a matéria ser real. Então eu preciso sair do campo natural, que é a matéria, e eu gosto até do e texto entrar no campo sobrenatural. E eu gosto até do texto de Marcos, né? Capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, né? Falando do início do ministério de Jesus. E lá a palavra em grego é arqué. Príncipe arqué. E eu entendo que arqué é o próprio Cristo. Cristo é a razão, fundamento de tudo. O que é o fator constitutivo de tudo? É Cristo. Se não tem... É o próprio Deus. É o próprio Deus que se revela. Se você tira Cristo, você tira todo o resto. Não, exatamente. Não tem como haver uma lógica para as coisas se não tem o cerne da lógica. O cerne, no caso, tem base em quem? Na própria pessoa. Sim, é o dele, por ele, para ele. É o que Paulo fala. Romanos 11:36. Sim. Você tira Cristo, você tira Deus de toda a criação. O que faz sentido a criação? Não tem lógica se tirar Deus daquilo que é certo. Se eu tiro Deus, perde a lógica. Por que tem lógica? Porque tem alguém por trás. Tem uma ação, um ator criacionista. Alguns são mais pessimistas, né? Existem os filósofos pessimistas. Eu até ouvi alguém falando sobre isso. Falando assim, alguém perguntando para um filósofo que parte do pressuposto que nada tem sentido, nada tem propósito. Falou assim, não, mas tem que ter um propósito. Daí o filósofo responde, mas não tem. Que propósito? Quem que diz que existe propósito? Quem diz que... Por quê? Porque ele parte do pressuposto que não existe um fator que dê propósito a tudo. E nós sabemos que existe esse fator. O fator é o próprio Deus. Sim. Ele é o que dá significado a tudo. Por isso que não existe, tipo, Deus não cria... por isso que não existe ser humanos desperdiçados. Deus não cria um ser humano porque, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, vou criar... Não, todo ser humano ele criou com propósito. Tipo, até eu vi uma ilustração hoje falando da mosca. A mosca, ela vive 7 dias. E nesse período de 7 dias, ela bota 300 mil ovos. E é interessante porque ela é formada... uma galinha, então. Ela é formada, o período dela de larva até mosca, ela é enterrada na terra, né? O processo dela acontece na terra. São 30 dias para ela se tornar mosca, e daí, quando ela se torna mosca, ela vive apenas 7 dias. E aí você fala assim, e aí você olha para a mosca, se você vê ela aumentada, até a forma aerodinâmica dela voar,
os aviões foram criados em cima da aerodinâmica da mosca, por causa que ela é um dos insetos mais velozes, que consegue de um lugar para o outro assim, com muita velocidade. E aí você pensa assim, mas quem pensou? E é o tipo de inseto que a gente tem mais repulsa. Aí como que Deus vai criar um inseto que a gente vai ter repulsa, o que vai causar repulsa, e ele gastou tanto tempo pensando naquele inseto? Eu não posso acreditar que foi em vão. Tem propósito na criação. Entendeu? Cada coisa milimetricamente. Você pega a formiga, Salomão usa a formiga como exemplo. Sim. Né? Você vê o trabalho que a formiga tem e tal, e trabalha no inverno inteiro e tal. É a força. Pra carregar algo muitas vezes. Então, a própria abelha não foi feita para voar. Ela voa acima da sua capacidade de voar. Porque ela é grande demais para voar. Aí vai lá, né? Tem até um filme, né, de criança sobre a abelha, né? Que ensina bastante coisa pra gente, né? Que traz muita lição. Aí você olha pra criação de Deus, você vê a revelação de Deus nas pequenas coisas. Sim. É o que eu ia dizer. Se você tira Deus, tudo perde sentido. Por que tem sentido na mosca? Por que tem sentido na abelha? Por que tem sentido na girafa? Inclusive, se eu não estiver enganado, a girafa, como ela chega aí seus 4,5 metros, pode colocar, vamos arredondar ela para 5 metros. Prédio 4 dá. E aí, quando ela agacha para beber água, inclusive ela abre bem as pernas, ela agacha, tem uma curvatura. Então, se o coração bombeia o sangue, ele bombeia o sangue para o corpo inteiro. Mas parece que se ela agacha, por causa dessa curvatura, como é que o sangue chega na cabeça? Então ela poderia ter uma parada, poderia ter uma falta de ar e morrer ali bebendo água. Mas não. Parece que tem uma esponja que mantém, uma esponja que está embebedada no próprio sangue dela, que mantém o cérebro dela oxigenado. Até se a gente pensar, por que Deus criou árvores tão altas? Uma sequoia. Você pega a sequoia, uma das maiores árvores do mundo. Existe um animal que vai se alimentar dele. Tudo, cada coisa. A águia, que também é muita coisa dá pra você tirar de lição da águia. Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso, né? A criação de filhos, você pega. As nossas forças, inclusive as nossas forças renovarão como a águia. Como o profeta usa a águia como exemplo. Sim. Então são tantas coisas que você vê, cada coisa Deus criou e criou para um propósito. Então eu não posso acreditar que no mundo criado de Deus, inclusive, que alguns. O texto de. Esqueci agora o texto que fala. É Romanos 8. A criação vai ter propósito depois. Ela vai ser renovada. Tudo vai entrar no seu lugar. Porque as pessoas acham que vai vir a vida de Jesus. Tudo isso aqui, esse mundo material vai deixar de ser. A gente vai virar tudo anjo. Não é bem por aí. Eu não vou deixar de ser ser humano. O corpo vai ser glorificado. Não vai ter um corpo de pecado e tudo mais. Mas toda a criação de Deus, né, vai ser restaurada. Vai glorificar o nome dele do mesmo jeito. Novo céu, nova terra. Em que sentido? Sem o pecado, sem a corrupção, sem nada. E as pessoas às vezes separam uma coisa da outra. Não. Por que ele criou tudo isso aqui? Ele criou tudo isso aqui para depois acabar? E a gente virar anjo e virar ser espiritual apenas? Você vê uma coisa que dá sentido que veio agora. Você pega a águia. Você pega o corvo. O corvo sobe nas costas da águia e começa a bicar o pescoço dela. Sim. A águia poderia virar com a barriga para cima e derrubar o corvo, mas não. Ela não faz nada. Ela simplesmente começa a voar. Como ela pode chegar a altas alturas mais altas, coisa que o corvo não pode. Sim. Então o que ela pensa? Você quer continuar me bicando? Então vamos para cima. Aí ela sobe, ela consegue manter o oxigênio, ela consegue respirar normalmente, ela consegue manter a sua estabilidade. O corvo não. O corvo percebe o quê? Tá faltando ar. A águia por si só, ela pensaria nessa estratégia. Ela leva o seu inimigo pro campo de batalha dela. Eu acho interessante também a águia, porque, por exemplo, o céu pode estar de bronze, cai num temporal aqui. Ela pode voar acima das nuvens e ver o céu limpinho lá no horizonte. O pôr do sol acima das nuvens, ela pode sair desse contexto de tempestade e ir para um contexto sem tempestade. Então, acaso, não tem sentido. Tem lógica. Quanto ensinamento, a forma dela criar, né? Lógica, a visão. Colocar espinhos, né, no ninho. A visão dela é fora do comum. Ela pode estar num penhasco a 1 km de altura. Ela consegue enxergar a presa dela com precisão. O rasante dela, o voo dela, de onde ela está para pegar a presa, chega a mais de 300 km por hora. E um golpe e um ataque preciso. Sim.
Você vê Onde é que ela constrói os A gente vê vídeo dela entrando na água, né? Pra pegar o peixe, que ela vai se alimentar, e agarra o peixe, seja o tamanho que for, e leva embora. Até criança, não lembro se foi nos Estados Unidos, parece que a água chegou a levantar uma criança que estava lá no parque. Aí conseguiram. Então você vê, ela constrói ninhos em penhascos. Eu nunca vi. A única coisa que eu vi, inclusive eu ia levar para casa, lembrei agora, eu ia levar para casa. Nasci em Pinda, morei um tempo em Roseira. Nós estávamos andando lá atrás de uma fazenda. Eu achei. Tava inclusive eu, meu irmão e um amigo lá que ainda continua morando em Roseira. Tinha uma arpia. A arpia lembra um pouco a ave. Uhum. Aí eu olhei no barranco, que é uma estrada que passa um trator, então tinha o barranco do lado esquerdo, tinha 2 filhotes. Inclusive eu peguei um filhote, coloquei no braço, falei, eu vou levar pra mim. Uhum. Aí quem é que passa por cima? A mãe. É como se ele dissesse, não, do meu você não pega. Mas eu fiquei tão encantado com aquilo que eu nunca tinha visto de perto. Eu peguei na mão, peguei ele, coloquei no braço. Você vê já, o filhotinho, a força que tem. Eu pensei, eu falei, eu vou levar pra mim, eu vou criar esse bichinho. Eu falei, não vou fazer isso não. Eram 2 filhotinhos, coloquei no barranco de novo e saí. Porque daí eu vi o rasante da mãe por cima. Falei, vai que ela vem pra cima. A própria Bíblia, o Salmo 91, é como uma galinha, né? Coloca debaixo das asas. Então, os pintainhos debaixo das asas da galinha. Pra gente entender, não se tira Deus, tira o sentido das coisas. Em todas as áreas. Não, e seria muito depressivo viver uma vida que Deus não existe. A nossa vida não teria sentido. Não tem. Pra que você ia acordar de manhã cedo? Pra que você ia comer, ia trabalhar? Não tem. Se você sabe que depois não tem futuro. Se você vai morrer, seu corpo vai tombar na terra e não vai ter uma eternidade preparada pra você. Você só vive o tempo. A pessoa imagina, você pega a parábola do rico Lázaro mesmo. A Bíblia fala bem claro lá. Aqui o rico foi consolado. O Lázaro foi consolado. Não, na terra o rico foi consolado. Sim. E no céu o Lázaro foi consolado. Inverteu a coisa. Sim. Aí você imagina, tem gente corrupta, pecadora, que tá, tipo, rouba criança, merenda de criança, remédio, tanta coisa corrupção que faz. E ele tá o quê? Sendo punido pelo que ele tá fazendo? Vive um padrão. Não, você vai lá, ele tá com prisão domiciliar, comendo caviar, com sauna, com piscina, carro importado, podendo viajar pro exterior, tendo riqueza. Ele tá vivendo o juízo de Deus aqui? Ele tá provando o juízo? Não tá provando. Aí você pega uma pessoa que é às vezes honesta, teme a Deus, etc, tá sofrendo, é o Lázaro. E tá sofrendo. O Lázaro tava querendo comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Sim. Né? Não queria nem comer o que tava em cima da mesa, queria comer o que tava caindo. Os cachorros lambiam as feridas dele. Aí morre ambos. Como que eu posso acreditar que não vai haver justiça e juízo se eu entendo que existe certo e errado, se existe bem e mal? Eu não posso acreditar. Eu tenho que acreditar o seguinte: haverá punição para tudo isso aí. Né? Tem que haver justiça. Tem que haver. Eu não posso olhar pra maldade do mundo e achar que Deus está dando de ombros para isso aí. Não. Porque. Ou que isso não vai ter uma solução. Seria muito injusto. E a questão é que, inclusive, Salomão escreve em Eclesiastes 3 que tem um tempo determinado para tudo. Então tem um tempo determinado para o camarada ser ímpio? Tem. Mas tem um tempo para haver uma ação justa. Porque Deus ele é moral e ético. Alguém fala, mas por que Deus não faz agora? Não é porque ele não quer fazer. É que muitas vezes ele está dando tempo do camarada se arrepender, mudar de vida, mudou. Então agora não precisa aplicar. Que a ideia de aplicação de justiça é quando há uma infração. Mas se houve reconhecimento de infração e houve arrependimento, por que Deus vai aplicar a justiça? Mesmo assim eu vou aplicar. Aí fala, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque são misericórdias infinitas. Se Deus ele reconhece, Deus ele olha para o pecador que se arrependeu com um olhar de misericórdia, vamos dizer que, opa, eu não vou. Agora, se insistir, é uma outra questão. Então, por que a gente não... Se ele encontrar a justiça que está em Cristo, exatamente, vai ter que dar conta dos seus próprios pecados. Então a cegueira é a questão da... E o terceiro... os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Negação da existência de Deus, negação de que o homem é um ser singular, que a gente tem falado aqui. E a ideia essa ideia do ser singular é a ideia de endeusamento. Onde é que entra o antropocentrismo? Essa ideia de colocar o homem no centro.
eu sou, eu posso, eu falo. Inclusive a teologia do coach, ela leva muito para esse lado do antropocentrismo. Da ideia de que o ser humano, de fato, é a música que o... Sim. Esse cara o Roberto Carlos canta. Esse cara sou eu. Ai, Senhor. A negação de que o homem é um ser similar. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Esse aspecto, para ele, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. É como se a gente fosse como qualquer outra coisa, na perspectiva deles, né? Na verdade, a gente é como... É um ser humano como um cachorro, é um ser humano como um boi. Teve seu tempo de vida, morreu. É tratado como se a gente não tivesse uma alma. E mesmo assim, uma outra questão que veio em mente agora. Mesmo que fosse, quem que criou? Mesmo que a gente tivesse uma alma mortal e um corpo temporal, que daí a ideia do corpo temporal, por exemplo, eu acabei vivendo 80 anos aqui, morri, a ideia do aniquilacionismo. Pronto, acabou, zerou, não tem que prestar conta pra ninguém. Quem que criou isso? Mesmo que não tenha propósito nada disso, mas quem que criou? Uma alma que não é mortal, que não é imortal, e um corpo que tem o seu tempo, o seu prazo de validade. Alguém criou. Deus não foi porque Deus justamente criou um corpo que, apesar que não era para ter pecado, que pecou, que agora vem Cristo e restaura, e nós temos uma esperança de um novo corpo, de uma alma que é de fato uma alma imortal. Sim. Então, o que eles veem? Não, de fato, matéria. Aí tem aquela ideia da matéria ser má. Mas se eu tiro o aspecto... Porque isso é um problema, na verdade. Quando eu tiro o aspecto da imortalidade da alma, eu tiro consequências. Então, o que eu fiz em 50, 60, 70, 80, 100 anos de vida não reflete para minha eternidade. Só reflete para aquele momento ali. É como se eu estivesse vivendo só por aqui e o agora. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque Deus, desde o início, o próprio fato do homem ter consciência de alguma coisa aponta para prestação de contas. Sim. Aponta para algo a ser tratado e resolvido futuramente. Quer dizer, tudo que você faz em vida reverbera para a eternidade. Se tipo, não existe eternidade, para que eu tenho consciência? Para que existe certo e errado? Para que existe bem e mal? Sim. Perde o sentido de certas coisas. De Deus ter deixado bem claro certas coisas. E tem impresso isso na nossa mente. Se não existe um certo e errado a se fazer... Porque, veja bem, a gente toma decisões 24 horas por dia. Desde a hora que você levanta da cama, a hora que você vai dormir. Até, inclusive, a hora que você vai dormir, você decide. A hora que você vai acordar, quer dizer, a gente tá tomando decisões o tempo todo. Porque isso que traz impactos pra nossa vida. Pra que eu fico... Aí eu fico perguntando, pra que a gente teria que ficar nessa neurose de o tempo todo ter que estar tomando decisões, pesando na balança uma coisa ou outra, se o ideal seria, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim, então, eu vou fazer o que eu quiser. Não, hoje é aquele negócio, se não existe certo e errado, você acorda, você vai trabalhar. Teve suprimento? Faz igual os índios faziam no Brasil, né? Porque os índios brasileiros chamavam de preguiçoso, que só fazia oca. Eles entravam numa mata, botavam fogo em tudo, montavam as coisas ali e vamos viver ali. E vivia do que estava ali em volta. Quando acabava o suprimento em volta, vamos embora daqui, tacar fogo em outra mata e vamos viver na vida. Por quê? Porque eu tô vivendo por aqui agora. Pra que eu vou ficar me preocupando em construir, em plantar, em agricultura, e não sei quem, exportar, em vender? Pra quê, gente? Se é só pra aqui agora? Exato. Se é só pra alimentar minha barriga agora? Exato. Não faz sentido. Quer dizer, o ser humano ele é um ser criado para a eternidade. Não tem como. Então, nós estamos presentes para um contexto eterno. Então, nós vivemos um contexto presente, mas para... Isso aponta para nossa eternidade. Aonde vamos passar. Por isso que o próprio Cristo fala. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Perder a sua alma. E uma das falas dele também, onde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Então dá-se a entender que é no mundo dele que eu vou viver. Sim. Porque se ele diz... Venha a nós do teu reino, né? Eu quero que vocês estejam comigo. Onde eu estiver. Então, se eu vou estar aqui, eu quero que vocês estejam lá. Ele usa até a expressão, parece um pouco assim, ofensiva. Mas onde estiver o cadáver,
ali estarão os abutres. Dá pra entender o quê? Uma coisa, então, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. É pra lá. Mas não, a ideia é justamente essa. Eu quero negar tudo isso. Inclusive, Miquel, eu não lembro o nome do filósofo. Ele é argentino. Nada contra a Argentina, sim. Inclusive, nós temos um país muito bem visitado, um bom futebol, um bom churrasco. Ele diz o seguinte, olha, eu ficaria contente depois de morrer e ter a certeza de que Deus não existe. Olha a fala dele, eu ficaria contente depois de morrer e ter a conclusão de que Deus não existe. Só que ele cai do cavalo. Fala enquanto eu estou vivo. Só que depois que eu estou morto, já num local como o rico da parábola, já num local de tormento, consciente, aí cai minha ficha. Aí eu percebo a ausência de Deus. Opa, sentir a ausência de Deus é puxando memória. Opa, de fato, sempre existiu. Mas eu preferi alimentar meu coração na incredulidade para não acreditar na existência de um Deus. Último, aí respondendo ao ateísmo, quer dizer, respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia e fazendo o uso correto da razão. Como que a gente combateria aí? Uma resposta final aqui pra gente. Como que a gente responderia todas essas questões, né? Porque isso vem de forma sutil, como é o tema da revista mesmo. Nos filmes, nas novelas, nos seriados, até na comédia tem muito vídeos engraçados, né? Inclusive da Porta dos Fundos, né? Já houve muita polêmica em cima disso. Eles rechaçando da fé cristã. Sim. E daquilo que nós acreditamos e entendemos como verdade, né? Como eu já vi uma piada de um camarada era homossexual e aí ele tinha recebido uma confrontação lá, uma iluminação, e ele falou, não vou ser homossexual, vou casar, vou ter família, vou ter filho, vou fazer a coisa certa. Mas sempre teve aquela coisa ali a vida inteira. Aí ele morre e os amigos que ele tinha antes, né, que tinham optado por essa vida, tinham morrido num acidente, porque ele tinha ido numa viagem com os amigos, o único que tinha sobrevivido era ele, então ele entendeu que ele era, não, Deus está me dando uma oportunidade para fazer o certo. Sim. E aí ele decide fazer o certo, tal. Quando ele chega no céu, tá os amigos dele esperando ele, falando assim, então, não era pecado ser homossexual. Quer dizer, eles querem usar toda uma situação ali para distorcer verdades, como que dizendo assim, o céu vai aceitar a condição do pecado do homem na Terra. O céu é universalista. O céu vai aceitar tudo. Até mesmo as pessoas têm uma ideia errada do inferno mesmo, porque alguns acham o seguinte, não, eu prefiro ir pro inferno porque o céu vai ser uma chatice. Aí você lê a parábola do rico e Lázaro, diz que haverá tormento, choro, os caras vão querer orar, vão querer pregar, vão querer evangelizar. Quer dizer, eles vão querer transformar o inferno no céu. Porque tem gente que acha que o inferno vai ser uma orgia sem fim, vai ser uma balada sem fim, uma rave. Ou será que o inferno, Miquel, não será a realidade daquilo que eu vivo aqui hoje? Se o cara é ateu, no inferno ele vai conseguir pensar em Deus? Você parou pra pensar nisso? Eu creio que sim. Mas se ele já viveu aqui... Não, porque eu penso... Não, aí você vai entender. Uhum. Se o que eu faço corrobora para a vida eterna, reflete na vida eterna, uma vida de santidade, Cristo. Uma vida de pureza, Cristo. Uma vida de devassidão, inferno. Uhum. Será que o inferno não é continuidade daquilo que eu já vivo aqui? Porque eu entendi, mas eu penso que 1 segundo no inferno, todo ateísmo vai cair por terra. Mas se ele já viveu uma vida inteira defendendo o ateísmo, ele já não vai viver a continuação lá. O cara era bêbado. Não, a promiscuidade, o pecado, eu acredito que sim. A moça era uma prostituta, o camarada era um homossexual. Ele já não vai viver a continuidade lá. Uhum. Porque se vai haver ausência de Deus, como é que ele vai pensar em Deus no local onde não há... onde Deus não se Mas revela? essa é a maior tortura, ele tá num lugar onde Deus não está. Então, mas aí eu não penso nele. Porque se existe ausência de alguma coisa, por exemplo, ausência de água, você perece, porque o seu corpo precisa. Então, a ausência de Deus é ausente daquele ambiente, eu não consigo pensar nele. Por que a gente pensa em Deus hoje? Porque Deus se faz presente. Sim. Se Deus se tornar ausente das nossas coisas, será que a gente consegue pensar nele? A gente só pensa nele porque ele se faz presente. Se ele se ausentar e tirar toda a presença dele, eu consigo ainda continuar pensando? Ou eu só penso porque ele se faz presente? Que aí vem, o camarada está no inferno. E agora? Eu não orava, eu vou orar. Ó Deus, tem misericórdia de mim.
Será que ele vai pensar em fazer isso ou ele vai dar continuidade naquilo que ele sempre viveu em terra? Ele sempre foi um corrupto. Então ele vai viver aquela vida, porque a mente dele já está voltada para aquilo. O que eu penso é que... Porque o ser humano é as lacunas. Pascal vai dizer que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Se ele não coloca Deus ali, ele vai colocar bebida, ele vai colocar as drogas, ele vai colocar, sei lá, até mesmo as suas ideologias. O próprio eu. Ele vai colocar, ele vai tentar preencher aquele vazio. Então, o lugar de Deus no ser humano sempre vai estar vazio. Para quem está no inferno vai ser pior ainda. Porque agora nem isso, nem o que ele tinha aqui na Terra, ele vai conseguir preencher. E até porque será um lugar de tormento e juízo. Né? De tudo, todos os pecados que ele cometeu, pensou, tudo. Não tem um justificador para ele. O juízo de Deus vai cair sobre a mente deles. E a própria ausência de Deus é o maior juízo, imagine. Num lugar... E outras pessoas entendem errado até a questão do inferno, acho que é o diabo que vai torturar eles, né? Não tem nada disso. Ele que vai ser torturado. Ambos serão torturados. O inferno foi preparado para ele. Se vai ser jogado lá o diabo, o falso profeta. Inclusive, o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos. Todos os demônios e todos os que seguiram o diabo, o diabo não quer o inferno. Não, se for olhar pela o que mais tem medo do inferno é o diabo. Ele não quer ir pra lá, porque ele sabe que lá vai ser o local final. Você vai agora... Em que o corpo ainda... O Gehenna é isso, né? O corpo e a alma perecerão. E qual que é a ideia de eternidade num local de tormento? Inclusive, se pegasse uma... Melhor, eu tenho um livro lá em casa que fala a Bíblia. Aí tem uma história lá de um certo... Ele era religioso, ele queria ter uma experiência. O que é o inferno? Passar um tempo no inferno. Aí um anjo aparece pra ele e fala, tudo bem, aí, vou te levar então. Você vai ficar 24 horas. Não, melhor, 2 minutos. Você vai ficar 2 minutos. Não, 24 horas, que é um dia. Pra você esperar. Não um dia, 24 horas passa rápido. Aí vai tudo bem. Eu vou ele pra lá. Aí daqui a pouco o anjo aparece. Aí ele chega bravo. Que negócio é esse? Você não tinha dito que seria só apenas... Seriam 24 horas a minha estadia aqui? Que negócio é esse? Já passou, o tempo já passou. Você me enganou, você me deixou aqui mais tempo. O anjo disse, não. Você está equivocado. Você está aqui apenas 2 minutos, meu prezado. Olha a ideia de tormento, Miquel. Você está aqui apenas 2 minutos para 24 horas. Olha quanto tempo tem no nosso tempo, no Cronos. Mas como eu estou lá numa esfera espiritual, já num outro mundo... Porque não é uma tortura apenas física. É tudo. Todos os sentidos, psicológicos, moral, tudo. Ele chegou para um anjo. E sem folga. Não tem assim, não é 2 minutos eu vou torturar você, os outros 2 minutos eu vou te dar uma folga. Não, é o tempo inteiro. É ininterrupto. Não, isso na verdade é o que deveria causar choque quando nós falamos sobre esse tempo. Porque imagina uma pessoa que morreu sem Cristo hoje. Que a gente entende, não, essa pessoa morreu sem Cristo, sem salvação. Se ela morreu há 10 anos, ela está há 10 anos em tormento. No nosso tempo. No nosso tempo. Mas como lá não calcula, não usa... não é igual ao nosso, imagina. Como que deve estar a mente dela? Pra ela está vivendo lá porque há 1 trilhão de anos. Porque o Hades é o preâmbulo do inferno em si, né? Do inferno que acontecerá, que será inaugurado, que é o Gehenna. Mas o Hades já é um lugar de tormento. Já é um lugar de... A pessoa já está ali o tempo inteiro sendo torturada. Consciente, estado consciente. Como o salvo está consciente do paraíso, o ímpio está consciente do Hades. Sim. Aí a gente vem ver o que entendemos por ininterrupto. O que é eternidade sem Deus e eternidade com Deus. O que o diabo quer? O diabo quer fazer com que o máximo, de pessoas... Alguns querem minimizar a questão da eternidade do inferno, porque dizem que Deus é muito bom para... É um amor. Mas só que todos os textos que a Bíblia fala sobre o inferno, ele fala de inferno eterno. E aí? Exato. Eu não posso acreditar numa coisa que a Bíblia não me diz. A Bíblia diz que o inferno é eterno, então eu vou acreditar que é eterno. Sim. Como a Bíblia diz que o céu é eterno, então eu vou acreditar que o céu é eterno. O que a gente precisa fazer para combater? A palavra de Deus é um elemento, vamos dizer, é um livro. Pregar a palavra, ensinar a palavra. Já é um livro que a juventude que entra na universidade aí e é levada a esses pensamentos. Depois volta com a cabeça cheia, que nem diria o professor Alain, né? Cabeça feita, tem até um livro, né? Cabeças feitas e cabeça cheia, são 2 coisas diferentes. Gente, tá encerrado.
Deus abençoe vocês. Semana que vem nós vamos tratar aí Lição 6. sobre a sutileza das ideologias contra a família, né? Você já até imagina sobre o que nós vai tratar aqui semana que vem, né? Mas estamos dando seguimento, já será a próxima semana, sexta aula, no caso, né? Sexto conteúdo da aula. E depois, daqui pra frente, alguns tópicos interessantes também, né? Relativização da Bíblia, né? Do enfraquecimento da identidade pentecostal, do movimento dos desigrejados, contra a prática da mordomia cristã, das mídias sociais, da espiritualidade holística e resistir à sutileza de Satanás. Quer dizer, são as coisas que ainda estão por vir. Então, nos acompanhe aí, aproveite, já se inscreva aí no canal, compartilhe. Didiel, mais uma vez, Deus abençoe. Vamos deixar o povo, vamos converter os crentes, né? Não deixar os crentes virar ateu, que fica difícil. Mas Deus abençoe vocês, até semana que vem.